Muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque como fica gravado essa aula aqui, você pode estar me assistindo a hora que for, então eu desejo para você aí uma grande imersão no que a gente vai fazer aqui na sua transformação. Hoje a gente vai ler a Lei 32 e eu vou aprofundar com conteúdos extras que estão fora do livro. Então a Lei 32 é a liberte-se do conformismo. Questione o efeito manada. Você sabe o que é isso? Vamos procurar entender então. Vou fazer a leitura. Se você tiver o livro ou o arquivo aí, já acompanha comigo, porque é uma forma de você conectar e aprender mais. Quando você lê, vê, fala, anota, a tua grau de retenção fica muito maior. Então, faça as suas anotações e o acompanhamento da leitura. Vou começar agora a leitura e na sequência a gente vai fazer um aprofundamento no estudo que faz com que você realmente se transforme. Lembre-se disso. Então, liberte-se do conformismo, questione o efeito manada. O maior perigo não está em errar sozinho, mas em seguir a multidão sem questionar para onde estão indo. Por que essa lei existe? O efeito manada é um dos fenômenos mais destrutivos da humanidade. Ele é responsável por crises financeiras, regimes totalitários, manipulação midiática e decisões irracionais que prejudicam milhões. A maioria das pessoas não pensa por si mesma. Elas simplesmente seguem o fluxo. Acreditam no que lhes dizem e vivem no piloto automático. O cérebro humano foi projetado para seguir grupo. Desde os primórdios pré-históricos, ser aceito pelo grupo significava sobrevivência. Questionar a maioria poderia levar à exclusão e até à morte. Esse instinto ancestral ainda opera no mundo moderno. Muitos temem se destacar, desafiar crenças populares ou pensar de formas independentes. A mídia, o marketing e as instituições exploram esse instinto. As redes sociais amplificam o efeito manada, criando bolhas de pensamentos únicos, em que quem discorda é atacado. Governos, religiões, empresas e influenciadores sabem como manipular o comportamento coletivo, tornando-o previsível e fácil de controlar. A verdade não está na maioria. A história prova que as massas erram repetidamente. No passado, a Terra era considerada plana, porque todos acreditavam. Em crises econômicas, multidões entram em pânico e tomam decisões destrutivas. Líderes manipuladores usam o medo para fazer milhões seguirem suas agendas. Quem não questiona o efeito manada está condenado a ser mais um na multidão, vivendo uma vida medíocre, sem propósito e sem liberdade. Agora, vamos ver como essa lei se manifesta na prática. Exemplos reais e inspiradores. Nikola Tesla, o gênio que foi contra a maré e revolucionou o mundo. Enquanto o mundo acreditava que Thomas Edison era o único gênio da eletricidade, Nikola Tesla ousou desafiar os status quo. Ele acreditava que a corrente alternada era o futuro, enquanto todos seguiam a corrente contínua promovida por Edison. Resultado, Tesla foi ridicularizado, desacreditado e até sabotado. Mas ele persistiu e provou que estava certo. Hoje toda a eletricidade moderna usa a corrente alternada, o padrão criado por Tesla. Lição: o futuro pertence àqueles que pensam diferente, desafiam a multidão e têm coragem de bancar as suas convicções. Experimento de Asch. Como a pressão social fez você negar a verdade. Nos anos 50, o psicólogo Salomon Asch realizou um experimento para testar até que ponto as pessoas seguem a maioria. Ele colocou um grupo de pessoas em uma sala e mostrou 3 linhas de tamanhos diferentes, pedindo para identificarem a maior. A resposta era óbvia, mas a maioria dos grupos, os atores contratados, deliberadamente escolhiam a linha errada. O que aconteceu? Mais de 70% dos participantes reais mudaram suas respostas para seguir a maioria. Mesmo sabendo que estavam errados, o efeito manada faz a pessoa negar até mesmo uma verdade evidente.
Se você não treinar sua mente para questionar, será apenas mais um refém do pensamento coletivo. Ray Dalio, o bilionário que aprendeu a pensar contra a maré, fundador da Bridgewater Association, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, aprendeu uma das lições mais importantes da sua vida: não seguir a maioria e sempre questionar suas próprias crenças. Nos anos 80, Dalio previu erroneamente uma crise financeira e perdeu tudo. Mas em vez de seguir o que o mercado dizia, ele reformulou sua abordagem e criou um sistema baseado em verdade radical e no pensamento independente. Qual foi o resultado? Ele reconstruiu sua fortuna e criou um dos métodos mais eficazes de tomada de decisão do mundo dos investimentos. Lição: o mercado, a sociedade e a vida recompensam aqueles que não seguem cegamente o que todo mundo faz, mas sim aqueles que desenvolvem pensamentos críticos e tomam decisões conscientes. Como aplicar essa lei no dia a dia? Questione tudo. Nunca aceite algo como uma verdade absoluta. Quando ouvir uma informação, pergunte-se: quem está me dizendo isso? Quais são as evidências reais? A quem interessa que eu acredite nisso? Não siga uma crença apenas porque todo mundo pensa assim. Pratique o pensamento independente. Leia livros e conteúdos que desafiem as suas crenças. Converse com pessoas que pensam diferente. Evite viver numa bolha ideológica. Não tenha medo de ser diferente. Grandes mentes sempre foram chamadas de loucas antes de serem reconhecidas como gênios. Se todos à sua volta pensam igual, algo está errado. Cuidado com a manipulação midiática e das redes sociais. Sempre que algo for muito viral ou polêmico, pergunte-se: isso está sendo empurrado para manipular as minhas emoções? Qual o real interesse por trás dessa informação popular? Mídias, marcas e governos sabem que o medo e a indignação vendem mais do que a verdade. Desenvolva a coragem para agir diferente. No começo, ir contra a corrente pode ser desconfortável, mas a coragem cresce com a prática. Tenha orgulho de suas ideias e da sua liberdade mental. Benefícios claros dessa lei. Você se tornará um pensador independente. Em vez de ser um reflexo das opiniões alheias, você será dono da sua própria mente. Maior liberdade e clareza nas decisões. Você saberá diferenciar o que é real do que é manipulação. Autoconfiança e coragem para desafiar o sistema. Você não terá mais medo de discordar e seguir um caminho próprio. Capacidade de enxergar oportunidades onde os outros veem desespero. Como Tesla e Dalio, você aprenderá a pensar fora da caixinha e transformar crises em conquista. E para a gente fechar esse capítulo de hoje, mensagem final: a chave para ser a paz no caos. Viver em paz no inferno não significa seguir a multidão e aceitar tudo sem questionar. A manada segue o caminho mais fácil, mas também é a que mais sofre. Quem segue o fluxo nunca chegará onde realmente deseja. A verdade é simples: o caminho do sucesso, da liberdade e da realização é solitário, mas é o único caminho que vale a pena trilhar. Seja o lobo que observa a multidão com inteligência, e não a ovelha que segue sem pensar. Agora, escolha seguir o fluxo e ser mais um, ou questionar, evoluir e ser livre. Liberte-se do conformismo. Seja dono do seu destino. E assim a gente fecha a Lei 32, que é sobre o efeito manada. E aqui a gente vai fazer um aprofundamento e eu vou trazer algumas reflexões e questionamentos, até mesmo porque eu não sou o dono da verdade absoluta. Aqui eu acabei de ler ao que eu acredito que funcione e que eu provoco as pessoas que eu mentoro, as pessoas que eu oriento a serem questionadoras,
Pô, por que que faz isso? A minha mãe sempre falava uma coisa que eu acredito que a mãe de vocês também deveriam falar para vocês. Eu chegava para ela e falava assim, mãe, eu quero comprar aquele tênis lá. Eu por que você quer comprar aquele tênis? Porque todo mundo tá comprando. Você vai lá não sei aonde. Por que você vai lá? Porque todo mundo vai. Você não é todo mundo. Guarda isso. Você sabe disso, você não é todo mundo. Você é um ser individual, exclusivo. A tua identidade, ela é única. A tua íris, ela é única. Assim como você é um único ser humano. Mas a gente precisa sim ter um bom senso e um envolvimento coletivo. Mas eu tenho que ser estratégico. É isso que vocês têm que estar entendendo e aprendendo para que eu pare de ser uma massa de manobra e eu passe a ser uma pessoa que destaca diante de todo mundo que anda no efeito manada. Isso daqui você está lendo e acompanhando comigo no meu livro que eu escrevi recentemente, 50 Leis para Ser a Paz no Caos. E você pegando cada uma das leis que a gente já vem estudando, lendo e aprofundando no conhecimento, você vai ter recursos e ferramentas para parar de ser uma ovelhinha e você vai passar a ser o lobo. Presta atenção que essa metáfora que eu vou falar para vocês agora é para gerar desconforto positivo. Por quê? As ovelhas elas seguem o fluxo do bando, que é coordenado por um pastor, para proteger do lobo. Mas quem pega as ovelhinhas e come elas no final, tira a lã, é o pastor, tá? Então fica atento nas coisas que estão acontecendo. Metáfora, não estou falando de certo e errado, mas preste atenção. O lobo é aquele que mais vigia, que observa, então para de ser ingênuo e passa a ser uma pessoa estratégica. E quando você entender que o conformismo, aceitar as coisas sem ter um pingo de noção, é uma prisão invisível. Eu fiz isso porque me falaram assim, eu fiz isso porque minha mãe fazia, que minha avó fazia, agora eu faço também. Peraí, esse conformismo, ele grita, tá? E ele faz, tipo assim, o conformismo, ele vai fazer com que você fique no ritmo preso a uma coisa que você nem sabe o porquê tá ali. Porque um conformismo, ele anestesia o seu pensamento analítico. Você perde o senso analítico de analisar as coisas. Peraí, eu vou falar para vocês, eu tenho um cara que eu não gosto muito, mas é o Raul Seixas, é um cara inteligente. E tem uma parte de uma música dele que para mim me provoca violentamente, que é eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Isso é progresso, isso é sucesso, isso é livramento de prisões que você, através do teu efeito manada, de seguir as pessoas porque você não tem a coragem de ser você, você acaba aceitando as situações. Então a maioria das pessoas não vive mal por causa da falta de capacidade, mas elas vivem mal por aceitar padrões sem refletir. Isso eu estou falando com todo respeito e carinho, você que faz o que tem e repete o que o teu pai fazia, o que tua mãe fazia, ou que a igreja manda fazer, ou que uma comunidade, a sociedade manda você fazer. Você tem que ter personalidade. Por isso que personalidade tem a ver com persona. Quanto mais autoconhecimento, mais sucesso eu tenho. Para quê? Para que eu tenha bom senso. Tem grupos que me interessam estar envolvidos. E aí eu faço parte dele. Tem outros grupos que não me interessam e eu não estou aqui para agradar a torcida. Então o maior perigo não é errar. O maior perigo é você nunca questionar. Inclusive a mim, que muitos dos meus clientes, eu trabalho com isso de desenvolvimento humano, faço treinamentos, eu busco o máximo de seriedade possível dentro das minhas limitações, eu bebo na fonte da neurociência, da ciência e da espiritualidade. Por isso que eu construí esse livro de 50 leis, que ela tem o porquê a lei existe, como você coloca ela em prática, benefícios que você vai ter, pessoas conhecidas que praticam. É isso que a gente está construindo aí dentro da tua cabecinha. Então você tem que entender que o efeito manada nada mais é do que uma psicologia de massa. Tá? O efeito manada acontece quando pessoas copiam comportamentos para se sentirem seguras. Como foi dito na leitura deste capítulo, a gente lá no início
da existência do ser humano, a gente precisava andar em grupo para a gente conseguir sobreviver. E o cara que se destoava do grupo, ele seria excluído por quê? Porque era uma possível ameaça. Então, instintivamente você sente a necessidade de fazer parte do grupo. Vários estudos sociais mostram que a gente é extremamente vulnerável. Tem um estudo, eu li uma coisa sobre uma classe que fez uma opinião onde a maioria era ator e as pessoas que não eram ator fizeram a escolha de um artigo errado. Por quê? Porque aqueles que estavam, a grande maioria, falando que aquilo era o certo, eles se conformaram com isso. Assim também tem um estudo, depois vocês podem procurar no YouTube, uma sala de um consultório médico de exames oftalmológicos, coisa rápida lá, naquele coisa de tirar a carteira de motorista. Tinha umas 20 pessoas, entrou uma pessoa, só que essas 20 pessoas, inclusive a secretária e o médico, eram tudo ator. Entrou uma pessoa. Essa pessoa ficou sentada no meio do grupo das pessoas e a cada 10 segundos tocava uma buzina. Todo mundo levantava, menos ela que tinha acabado de chegar. E ela ficava olhando assim. Aí tocava de novo, todo mundo levantava. Nisso a secretária chamava, entrava, saía uma pessoa tal. E no terceiro, quarto toque, ela não questionou, começou a se levantar junto. Presta atenção nisso. Aí foi entrando as pessoas no consultório, saindo e entrando pessoas novas que eram sim clientes verdadeiros. E até o momento que saíram todos os atores e ficaram somente as pessoas que eram realmente visitantes ali, clientes daquele consultório. Toque, levantava e aí ficou um comportamento coletivo ultrapassado para os outros. Porque começou em alguém e aquilo foi repetido e ninguém questionou. Tinha gente que demorava um pouquinho mais de tempo para entrar nesse fluxo. Mas aí, com o efeito, parece da necessidade de aprovação, porque se você não levanta, você estava sendo rejeitado, e as pessoas olhavam para você, né, de propósito, você entrava nesse efeito. Então, pessoas, elas copiam o comportamento para se sentirem mais seguras. O medo dessa rejeição é maior do que o desejo da verdade. Olha que loucura isso. Isso é loucura. O pertencimento, a sensação de acolhimento, de estar fazendo parte de um grupo, vale mais do que a sua própria consciência. Aonde pode ser isso? Que loucura é essa? Então a neurociência, ela explica isso. O cérebro sempre ele vai para a zona de conforto, para o conhecido, mesmo que este conhecido seja ruim. Então, cara, por isso que você está tendo a necessidade e a vontade de ter resultados diferentes, mas você continua fazendo as mesmas coisas. O cérebro, então, ele segue a maioria, porque reduz a ansiedade, é momentânea, porque você está vendo todo mundo fazendo, você faz também. Questionar exige um gasto energético e precisa de coragem, tudo isso gera um desconforto harmônico dentro de você, e aí você continua fazendo mais do mesmo. Mas só que presta atenção à contradição. Você continua fazendo mais do mesmo, mas quer ter resultado diferente. Quer que as pessoas te tratem diferente. Quer ganhar mais. Quer ter melhores benefícios. Como? Fazendo a mesma coisa para a corda. A manada oferece um conforto imediato, mas vai cobrar muito caro de você. Então, quando você começar a ser uma pessoa inteligente, interessante, você vai ser uma pessoa naturalmente questionadora, tá? E isso traz um certo desconforto primordial, porém vai trazer um valor essencial para você. Por quê? Você escolhe fazer o que você odeia só porque você tem um salário para receber. Mas quando você tiver a personalidade e a coragem, você vai ver que o normal não é saudável. O normal é algo comum. O que é normal e natural? Vamos falar um pouquinho disso, jogo rápido? Normal é quem é normatizado. É normal ter burnout hoje. Por quê? Virou uma instituição. O natural é você ser fluido, em paz, harmônico, assim como as naturezas crescem. Os pássaros se multiplicam, assim é a nossa natureza. Então, normal, você se considerar que você está no estado normal é porque você está dentro da norma. Está normatizado, você aceitou o negócio. Mas o natural é gostoso, é fluido, é algo que está harmônico. Você pegou essa diferença?
E aí quando você consegue entender que as pessoas mais despertas, as pessoas mais bem-sucedidas são questionadoras. Você tem que entender, Jesus Cristo mesmo foi um grande questionador, por isso que ele gerou desconforto, por isso que ele foi assassinado na cruz, não pelos seus pecados e pelos meus. Ele foi assassinado na cruz porque ele estava ali sendo considerado um agitador político. Roma não segurou a onda para não gerar desconforto com os judeus queriam isso, e ele foi pregado na cruz porque ele questionava o que estava sendo dito ali pela lei. E aí ele foi um cara que mudou o mundo. Assim como também o próprio Buda, ele questionou o sofrimento aceito, ele questionava o desejo. Sócrates questionou diversas certezas dos sofistas, inclusive foi condenado à morte, assim como Jesus Cristo. Tá? Profetas questionaram os sistemas, reformadores questionam a tradição. Então, quando você entender que uma pessoa que quer evoluir, o questionamento faz parte. Não é aceitável, deixa eu entender. Se fizer sentido para mim a explicação, tudo bem, aí segue. Entendeu? Se não, faça você o teu próprio caminho. A espiritualidade de verdade, madura, não pede obediência cega. Isso é burrice, isso é uma forma de manipulação. Ela pede uma consciência ativa. Aí você vai seguir por fazer sentido. Por isso que eu sigo o meu grande mestre, porque eu sinto que faz sentido. E despertar nunca, despertar consciência nunca vai ser confortável. Mas pode ter certeza que sempre vai ser libertador. Quando você entende isso, você começa a ter bem clareza nos pontos. O conformista, todo mundo faz, eu faço. O pessoa que tem consciência, isso faz sentido? Se não fizer, eu não faço. Conformista, busca aceitação e aprovação, validação dos outros. O cara que tem consciência busca a verdade, independente de qualquer desconforto. Uma pessoa conformista evita o conflito. Mas uma pessoa consciente sustenta com coerência, sem necessidade de levantar a voz. É uma pessoa sensata, que aí argumenta de uma forma inteligente. Só que quem faz isso? Quem detém conhecimento, quem lê, quem estuda, quem aprofunda, aí você vai ter sempre uma oportunidade de fazer diferença na tua vida e na vida das outras pessoas. Uma pessoa conformista, o que ela faz? Repete padrão. Uma pessoa consciente, ela cria o teu próprio caminho. Uma pessoa conformista vive aonde? No automático. Já uma pessoa com consciência vive desperto. Então presta atenção. Inicialmente, ser uma pessoa mais consciente vai custar mais caro no começo, porque tem um monte de parte de desconforto. Mas o conformismo, no final, vai custar muito mais caro para você. Então eu desejo que você esteja sendo provocada agora para sair desse padrão de efeito manada, fazer o que todo mundo faz. Você está aqui agora assistindo isso, parabéns que você chegou até aqui. Que legal que você está aqui, por quê? Porque você é uma pessoa que está saindo do algoritmo do efeito manada, que só vê dancinha, TikTok, futebol, caramba, essas paradas todas. Para quê? Para ser uma distração e não ajudar na tua evolução. Mas quando você pega conteúdos ricos e interessantes, você começa a acessar um novo nível. Por isso que eu falo para você usar o protocolo. Pega papel e caneta, eu sempre peço para você, quando está aqui comigo, pegar papel e caneta. A gente vai falar sobre o protocolo CQR. Protocolo CQR. O que é esse protocolo CQR? Conscientize. Primeiro C. Conscientize. Pergunta se isso é uma escolha real minha ou é uma herança emocional, necessidade de validação, necessidade de aprovação. Conscientize. Primeiro traz para a consciência. Pensa, analisa, seja gentil com você em primeiro lugar. E aí você vai aqui conscientizando. O que você vai fazer com o quê? Questione. Aí, ó, questione. Pô, se ninguém estivesse olhando para mim, eu escolheria fazer isso? Às vezes você está lá precisando de afirmação. Cara, mas se eu não estivesse ali, será que eu faria isso?
É isso que eu quero que vocês entendam e alimentem dentro de você. E por fim, o R, responsabilize. Responsabilize-se. Assim mesmo, eu estou disposto a sustentar as consequências de ser quem eu sou? Aí você vai ver que o teu negócio vai mudar fortemente. E agora a gente fecha o nosso encontro de hoje com o resultado: vida autêntica não aprovada. Como é isso? Quando você se liberta do conformismo, a sua identidade fortalece, a sua energia muda, as suas decisões ficam muito mais claras, seu respeito próprio aumenta, a sua vida ganha direção, a sua paz deixa de depender da opinião alheia. Quem pensa por si mesmo pode caminhar sozinho, mas nunca se perde. Então esse é o meu mensagem, meu recado de hoje para você. Evite o efeito manada, acorde para a vida, perceba se você está fazendo somente para ser aceito ou se você realmente depende de novos caminhos. E perceba, você é a média das 5 pessoas que andam ao teu redor. Qual é a qualidade dessas pessoas? Por que você convive com elas? Essas pessoas estão sendo melhor do que você em todas as áreas? Tem como contribuir para a tua evolução? Aí sim você tem que estar com elas. Se você for o melhor da mesa, troque de mesa. Fica a dica de hoje. A gente fecha essa nossa lei 32 e eu desejo para você que você ganhe muita consciência, porque vale a pena viver isso. Conscientize-se, questione e responsabilize-se. Seja responsável pela qualidade de vida e pelo sucesso que você deseja tanto ter, mas você não quer fazer, não quer pagar o preço. E não tem como fechar essa conta, tá bom? Um beijo para você no coração, que você seja feliz porque você nasceu para ser feliz e pratique sem moderação. Acorda, saia do efeito manada e construa o teu próprio caminho. Então, como eu disse, quem pensa por si mesmo pode caminhar sozinho, mas nunca se perde, tá bom? Beijo, fui e a gente vai se falando.